Irmãos, paz do Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade à parte 4, né, sobre o poder do clamor. Eu te convido, se porventura você não viu ainda a parte 1, 2 e 3, eu te convido você a assistir para você ter o entendimento, né, e dar continuidade nesse entendimento, nessas partes que estão se seguindo, que estamos próximo do final já, né? Até chegar à parte onde chega na terra que manda leite e mel. E dando continuidade agora nessa parte 4, o que acontece? O povo recebeu a resposta de Deus, né? Deus respondeu, e o que acontece nesse momento? A bênção vem sobre a vida, sobre o povo de Israel, né? Sobre os hebreus, a bênção vem sobre a vida deles, e eles partem do Egito com grandes riquezas. Porque, como eu falei na parte 3, todas as vezes que você está enfrentando uma luta, significa que tem uma bênção para vir sobre a tua vida. Todas as vezes que você está enfrentando uma luta, significa que tem uma bênção para vir sobre a tua vida. Isso você pode ver através da palavra. Através da palavra você vai ver isso daí. Então o que acontece? Eles estão numa situação difícil, Deus responde, acontece todo aquele processo através de Moisés, né, intercedendo pela vida do povo, né, indo lá enfrentando o faraó, e Deus, né, emite as pragas, né, contra o Egito e traz a bênção, traz a vitória no final sobre o povo hebreu, que é o povo de Deus. E as bênçãos que eram antes do Egito foram transferidas para o povo de Deus. Então é assim, todas as vezes que você permanece, independente que luta seja, você permanece em Cristo, você permanece em Deus, você vai ser transferido aquelas bênçãos para a sua vida. Como eu falei também no vídeo anterior, eu repito novamente. Jesus estava no deserto também, estava enfrentando uma situação. Estava tendo um combate espiritual ali, quando o próprio Satanás, na hora que ele vence aquela situação, o que acontece? Os anjos vêm e o servem. Ou seja, aquelas bênçãos vêm sobre Jesus. Ou melhor dizendo, trazendo para os dias de hoje, vai vir sobre a tua vida você permanecendo. Mas veja bem, olha que interessante. Aqui no capítulo 21, no capítulo 13 do versículo 21, olha o que está escrito. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, olha só que interessante. Olha o cuidado de Deus, mas olha que interessante um detalhe. Eles saíram de lá com muitas riquezas do Egito e entraram no deserto. Com muitas riquezas, mas estão no deserto, numa caminhada para chegar à terra que manda leite e mel. E nisso ia durante o dia uma nuvem sobre eles, trazendo sombra, e aí de noite uma coluna de fogo sobre eles, também aquecendo, né? Aquecendo, também dando direção. E o que significa isso? Que aquela nuvem, todas as vezes que aquela nuvem partia, eles tinham que partir com aquela nuvem. Aquela nuvem dava direção a eles. E aquela nuvem era uma nuvem que era Deus que colocou aquela nuvem. Deus colocou aquela coluna de fogo. Ou seja, para eles terem essa direção da onde eles deviam ir, eles tinham que olhar por alto. Tinham que olhar para o alto, porque se eles não olhassem para o alto, não via a nuvem saindo. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, todas as vezes você tem que estar em comunhão com Deus. Como que você faz para estar em comunhão com Deus? Você orando e buscando a face dele. Você tirando o seu tempo de busca da presença dele na tua vida. Diariamente. Se possível, diariamente. Procure fazer isso diariamente. Pode acontecer de você falhar um dia ou outro, mas procura diariamente buscar Deus. Que você estando conectado com Deus, é como se você estivesse olhando para a nuvem e para a coluna de fogo, sempre te dando direção de onde você ir.
Às vezes você não vai vir uma voz, não vai vir uma visão dizendo para onde você ir. Mas a inspiração do Espírito Santo, da presença dele em você, já te encaminha e te dá a direção, a inspiração. Então você tem que estar sempre olhando para o alto. Eles tinham que estar sempre olhando para o alto. Porque se a nuvem saísse, ou a coluna de fogo saísse, se eles não vissem, eles perdiam a direção. Olha que interessante. Eles já estavam com grandes riquezas, o povo estava. Já tinham se libertado da escravidão, mas não tinham chegado na terra prometida ainda. Então eles estavam no caminho do deserto. E a nuvem ia de dia e a coluna de fogo à noite. E eles iam acompanhando isso. Mas olha que interessante, irmãos. Na hora que eles chegaram num determinado caminho que deu de encontro com o Mar Vermelho, Deus deu uma estratégia. Olha o que Deus falou no capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Então, Deus deu uma direção a eles, para eles não continuar, pararem no determinado local. Para eles pararem em determinado local. Deus deu essa estratégia. Ou seja, quando você está conectado com Deus, Deus ele te dá a estratégia, ele te dá a direção. E às vezes essa direção e essa estratégia não é assim, às vezes não é um sonho que você teve. Às vezes não é uma visão, às vezes não vem um profeta te dizer. Mas a inspiração do Espírito Santo que habita dentro de você já te dá uma direção do que você deve fazer. Você sente uma inspiração, vem um ânimo na tua vida. Então essa inspiração, essa energia que vem de Deus através da tua busca da presença dele, já te dá também uma direção. Pode acontecer de um profeta vir te falar, Deus pode dar uma direção em sonho, em visão, pode falar para você. Pode ser dessa forma também. Mas nem sempre é assim. Às vezes só pelo fato de você estar conectado com ele, a inspiração que vem no teu ser, na tua vida, a tua intuição, às vezes já te encaminha, já é uma intuição de Deus, do que você deve fazer, para onde ir, se você deve se aquietar, parar, porque você está conectado com Deus. Então veja bem, Deus dá uma direção para eles. Deus dá uma direção para aqui. E por que Deus deu essa direção? Porque Deus queria propositalmente que o povo inimigo, o povo egípcio, vinha atacá-los, ou seja, que todo aquele problema do passado que eles já tinham se livrado, Deus queria eliminar de uma vez por todas. Deus falou assim, antes deles passarem o Mar Vermelho, antes deles passarem o mar, todo esse problema que ficou para trás, eu quero eliminar da vida deles. Ou seja, chega um determinado momento da tua vida que você pode até estar no deserto, você até já recebeu bênçãos, e de repente você chega no limite. Quantas vezes você já sentiu às vezes chegar no limite? Você olha ter o mar na frente e você não sabe o que fazer. E para a circunstância ainda ficar mais complicada, na hora que você vê, tem Faraó atrás de você. Tem os inimigos atrás de você. Então você pensa, o que eu vou fazer? Aí nesse momento, você pode ter certeza, quando você chega nesse momento, muitas vezes na nossa vida, que não tem o que fazer, aí quer dizer que Deus entra em ação. Há momentos da nossa vida que a gente fala assim, bom, agora eu não tenho o que fazer, o mar está na minha frente, os inimigos estão atrás. Só Deus para me livrar. Só Deus. Você pode ter certeza que Ele vai te livrar. Porque você está em comunhão com Ele, você está em aliança com Deus. Apesar que a graça dEle, muitas vezes, até mesmo você, às vezes, sem estar com aliança, sem estar em comunhão, às vezes pela graça dEle, Ele te livra ainda também. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. A hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Deus, nesse momento, propositalmente, faz os inimigos vir atrás do povo de Deus, e na hora que eles chegam, os inimigos vêm. E vem o povo de Deus com o mar na frente e fala assim, agora nós pegamos eles.
E fala que eles vieram, e está escrito na palavra, que eles vieram de uma maneira triunfante. Que eles vieram confiante, o inimigo veio confiante que ia derrotar o povo de Deus. Olha que interessante. Eles vinham confiante, mas eles nem imaginavam que ia ser a maior ruína da vida deles, que eles iam perder a vida. Então, é nesse propósito que Deus quer fazer na tua vida. Vai ter esse momento que Deus, ele vai, todo o teu passado, os traumas que você tem do passado, frustrações, falta de perdão, angústia, tristeza no teu coração, isso tudo Deus vai deixar para trás na tua vida, nesse momento. Você pode até estar com o mar na tua frente, o inimigo atrás de você, mas Deus vai dar um basta nessa situação e vai trazer a vitória na tua vida. Eu peço que você creia nisso que está sendo ministrado, porque a palavra de Deus que eu estou te falando, não estou inventando aqui coisa da minha cabeça, eu estou falando que está escrito na palavra. E veja bem, aí, nesse momento, Deus dá ordem para Moisés, para ele abrir o mar vermelho. E o povo clama a Deus, fala com Moisés, Deus usa o cajado, abre o mar vermelho e eles passam pelo mar, entre o mar, a terra em seco. E os inimigos vêm atrás. E no ponto que eles estão saindo do mar, na hora que os inimigos estão todos dentro, entre as águas, o mar se fecha e acaba com os inimigos. Então veja bem, eu peço que você, se porventura você estiver vivendo um momento dessa forma, que você está com o mar na frente em alguma situação da tua vida, e você sente que os inimigos estão atrás, continua clamando a Deus, continua buscando a face dele, continua orando, abra um jejum, ora, louve e adora nesse momento, vigia a tua boca, não reclama, não murmura, chora aos pés do Senhor, porque nesse momento é que vem o livramento na tua vida. Nesse momento que vem o livramento. Em momentos que você fala, meu Deus, como que eu vou fazer para resolver essa situação? Como que eu vou fazer? É nesse momento que ele entra com a provisão e te traz o livramento. Porque você é filho de Deus. Você é um filho. Então, os irmãos, eu peço que vocês creiam nessa palavra. E eu declaro em nome de Jesus, que seja o que for que você esteja passando, que o Senhor vai te dar o livramento dessa situação. O Senhor vai entrar com provisão na tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Adore Ele, louve, sabe? Se humilhe na presença dEle. Se humilha, porque a vitória é certa que vai vir na tua vida. A vitória é certa, porque você está na presença dEle, você está buscando Ele. Ele não vai te deixar sozinho nessa parada. Não vai deixar mesmo. Em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a tua vida. O livramento sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu peço que... eu espero que essa palavra tenha trazido uma direção para a tua vida, que tenha fortalecido a tua fé, que tenha te fortalecido. E eu peço a ti que vocês nos ajudem em relação ao YouTube, que você dê like, que você dê os seus comentários, seja o que for que você esteja do teu pensamento, você pode ter liberdade para isso, você pode colocar os teus comentários e se inscreva no canal, nos ajude a continuar trazendo as palavras de Deus. Nós vamos estar continuando até chegar na terra que manda leite e mel nesse propósito dessas ministrações, que é o poder do clamor. Essa aqui é a parte 4. Amanhã eu vou estar fazendo a parte 5. A parte 5 eu peço que vocês se inscrevam no canal para receber as notificações e nos acompanhem. E nós vamos estar ministrando essa palavra até chegar na terra que manda leite e mel e nos trazendo direção. Amém? Deus te abençoe.